Olá, amigos do Teatro Canal MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capela viemos aqui ao Teatro do SESI conversar com Felipe Rich. Ele é o diretor de Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso, um musical que retrata tipos, figuras, situações, histórias dessa avenida tão importante. Acompanhe nossa conversa. Felipe, terminada a temporada de gripe, você estava com uns planos, mas você ficou muito tocado pelo texto do Will Wenon, né? Ele falava fragilidade do amor, a criação e as suas crises, e aí você resolveu arejar, digamos assim, e buscou a inspiração no outro Will, no Eisner, né? Na família, aí você trouxe a Avenida Dropsy. E agora, o que explicaria você estar fazendo isso? Agora? Olha, é algo bem mais pessoal, porque nessa época, aliás, você me conhece desde essa época, acho maravilhoso que a gente se conheça desde esse momento. Eu fazendo essa regressão, de lembrar tudo lá, essa regressão emocional, naquele momento o que a gente queria era trabalhar com um material que a gente conhecia desde garoto, de juventude. A gente lia o Will Eisner, tinha uns squats, um amigo meu tinha uns squats no centro de Curitiba, bem na Cracolândia, assim, que numa época eu acho que não tinha crack, devia ter outro tipo de droga, e a gente ficava lá, era um prédio inteiro de 5 andares, e um dos andares a gente frequentava, ouvia música, quem consumia drogas, e a gente lia muito Will Eisner. O Will Eisner era uma coisa muito próxima pra gente, ele é o gênio dos quadrinhos, né? Eu lembro que numa passagem por Los Angeles, eu vi o Stan Lee, a gente estava trabalhando numa coisa que depois nem aconteceu, do Will Eisner lá nos Estados Unidos, e eu vi o Stan Lee assim, passando pela frente, foi a única pessoa que eu corri atrás para falar, parei o Stan Lee, ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, por que eu tinha feito aquela loucura de parar, e comecei a conversar com ele, falei do Will Eisner, que ele estava trabalhando no projeto, ele falou, é o mestre de todos os mestres. Verdade, né? Então, assim, a gente queria trabalhar sobre isso, na verdade, e o Will, de alguma maneira, tinha uma relação muito forte com a gente. Tinha tido um outro espetáculo sobre o Will Eisner em Curitiba mesmo, de um outro diretor, um diretor chamado Edson Bueno. Isso. E a gente sempre leu, assim, desde... E agora é uma outra coisa, muito mais pessoal até, porque eu concluí um trabalho, isso faz, do que a gente está conversando agora, são longas décadas para trás. E o que aconteceu é que nos últimos 12 anos eu trabalhei com os Ultralíricos, que é um grupo que trabalhou de 2013 a 2024, nesse momento mais bombástico do Brasil, né, mais cheio de tudo que a gente pode imaginar, idas e vindas, etc., com esse grupo, com Ultralíricos, né, fazendo esse trabalho, espetáculos importantes, como Língua Brasileira, um espetáculo feito com Tom Zé, a Tragédia Latino-Americana, o próprio Fantasmagoria, que eu acho que é um espetáculo ainda que tem que ser mais estudado, mais visto, porque é um espetáculo que, na minha opinião, tem ali um caminho muito importante para frente no teatro, tem muita coisa bacana ali. Então, assim, concluído esse trabalho com Ultralíricos, indo para outro lugar, nesse meio tempo apareceu esse projeto especial na minha vida, e eu vou explicar por quê para você, para te responder a tua pergunta. Existia duas efemérides fortes, que eram 60 anos do Teatro Popular do SESI, fazia 15 anos que eu não pisava nesse palco. Olha. Mas eu tive uma história importante aqui entre os anos 2001, mais ou menos, e 2010. Por aqui passaram temporadas importantes, A Vida Cheia de Som e Fúria fez uma bela temporada aqui, embora tenha estreado no Sesc Anchieta. O Avenida Dropsy, que a gente está falando, a Educação Sentimental do Vampiro, foram 15 anos muito profícuos, né? E aí tem essa efeméride dos 60 anos do Teatro Popular do SESI, um teatro tão importante, um teatro que, enfim, tem uma história, né, política muito importante, né, do Teatro dos Operários. Isso. Tanta gente importante passou por esse palco, e antes lá pelo Taíbe, lá na Casa do Povo, né? E os 20 anos do Avenida Dropsy, no qual eu não desejava mexer. Assim, muita gente me perguntava sobre os 20 anos, mas sempre que me perguntam sobre remontar alguma coisa, a minha resposta, meu amigo, eu tenho 20 anos a mais, eu tenho 30 anos a mais, eu não tenho mais aquela cabeça. Mas nesse especificamente, o Emicida fez um podcast e começou a falar sobre o Dropsy, a Avenida Dropsy, no meio do podcast, eu acho que um podcast sobre a Dona Irã Barbosa, falando que ele trabalhava na região da Paulista e ele vinha para a Gibiteca ler quadrinhos.
local, aliás, maravilhoso, eu também frequentava esse lugar. E ele lia o Will Eisner, e quando ele viu que tinha um espetáculo do Will Eisner, ele veio assistir, acho que ele assistiu mais de uma vez o espetáculo, e falou que foi muito importante, está na memória dele, está marcado. Depois ele me escreveu uma mensagem bonita, falando que até hoje ele lembra do espetáculo. Legal. E na sequência o SESI me ligou, a gente começou a conversar sobre isso. A ideia antes era talvez até reviver o Dropsy, mas eu não via muito sentido nisso. Só que tinha uma rima muito bonita, e aí é que chega a resposta da tua pergunta, na minha vida, que é o fato de eu ter vindo morar na Avenida Paulista depois dessa fase. Né? Eu venho exatamente, eu morava já na virada do século, olha a virada do século, olha só o nível do tempo. É isso. Uns acham ainda que eu sou uma fã terrível e, na verdade, eu já sou um homem de 52 anos. Mas, assim, é isso. Eu vivi aqui, em 2005 eu vim morar efetivamente na região da Paulista, e hoje eu tenho um filho de 5 anos que frequenta, que anda comigo pela Paulista, nos domingos, que volta da escola olhando a tardinha, no entardecer, olhando aqueles escritórios iluminados. Tudo isso é muito marcante para mim. A Avenida Paulista, a região, essa é a minha vida hoje. Eu vim morar no coração desse lugar. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de viajar, de conseguir viajar com o meu trabalho, mas é para esse lugar que eu volto. Tá. E então fazia todo sentido eu fazer uma rima daquela avenida de imigrantes, e é muito importante que num momento como hoje a gente está vivendo, o que a gente está vivendo hoje, está vendo hoje acontecendo nos Estados Unidos, falar sobre isso, né? Aquela formação toda da migração que vinha para a América, que o Will Eisner conta, e essa rima com esse lugar democrático que é a Paulista, com muita repressão também, com a repressão, você veja a repressão da prefeitura em relação às caixas de som, a própria guarda municipal, a polícia militar. Existe uma repressão, mas existe um espectro democrático gigantesco de pessoas que vêm de todos os lugares da cidade, norte, sul, leste, oeste, Grajaú, Perus, Belém, se reunir nesse local, entende? Às vezes em dia útil para o trabalho, né? Um centro executivo de todos os tipos de trabalho, pessoas que trabalham em hospitais, e também no final de semana. E o final de semana existe um colorido diverso, de uma diversidade absurda, a ponto de eu achar que eu estou num filme do Buñuel, do Fantasma da Liberdade, assim. Tudo pode se ver na Paulista, tudo. E o que você vai ver nesse espetáculo aqui é resultado disso, porque a gente está 4 meses filmando, gravando, fotografando a Avenida Paulista para trabalhar em improvisações. Então muitas histórias são reais, muitas histórias são baseadas em imagens, desenvolvidas a partir de imagens de personagens que a gente filmou, viu, fotografou na Paulista. E foi essa a proposta que eu fiz ao SESI nesse momento para chegar com esse espetáculo. E aí você também mantém o espírito do Dropsy, que é retratos de situações, de pessoas, sim, que passam muitas vezes despercebidos por todo mundo, as pessoas, né? Invisíveis, né? As pessoas invisíveis do Will Eisner. Isso. Sim, mas é muito São Paulo. É muito específico muito daqui. São Paulo, assim. É muito uma tradução dessa cidade, assim, do que se vê. Então, assim, eu sinto muito isso. E sinto muito isso também pelas músicas, pelas canções. Porque foi um espetáculo que eu resolvi convidar compositores de uma geração, de algumas gerações, na verdade, paulistas, né? Ou que tem uma relação forte com São Paulo, né? O Negro Léo, por exemplo, é do Maranhão, é carioca, mas também está um tempo em São Paulo e também consegue traduzir isso muito bem, a sensação dele de estrangeiro em São Paulo. Jéssica Caetano, que é do Pajeú, mas a gente queria também um pouco dessa imigração, né, para São Paulo. Então, é uma geração muito forte, essa geração de compositores da música popular brasileira, e a gente quis ter isso. E o formato musical também afasta um pouco do formato do Dropsy, que tinha outra proposta completamente diferente na questão da musicalidade do espetáculo. E eu acho que se tem uma coisa que eu quero que daqui a 20 anos, assim como o Dropsy, daqui a 20 anos se lembre desse espetáculo, são as músicas. Eu quero que daqui a 20 anos, porque a gente está gravando um disco, não sei se você sabe, que vai ser lançado em março. Maria me contou. É linda, e é lindo, assim, é muito inspirado. A gente fez um grupo de WhatsApp, era para ter 15 músicas, eram 15 compositores, de repente tinham mais de 30 músicas, gente fazendo 3, 4, gente fazendo uma só, mas assim,
é de uma riqueza, e todas falando muito da região da Paulista. Não é sobre São Paulo, é sobre a Avenida Paulista, sobre o Trianon, sobre a Consolação. Então, assim, é muito bonito. E ter isso gravado, o grande orgulho que eu vou ter é daqui a 20 anos, se alguém estiver assobiando uma música dessa ou cantarolando uma música dessa. Aí eu acho que é capaz de alguém querer montar uma nova avenida. Só que eu vou estar com 72 anos, não sei que avenida é essa. É ótimo, é como a gente hoje canta as músicas de Calabar, Gota d'Água. Eu espero, nossa, né? isso seria... E eu acho que merece, de verdade. Eu não estou falando isso por causa do espetáculo que eu estou dirigindo. Eu acho que por causa desses compositores. A gente tem Kiko Dinucci, Arnaldo Antunes, Jussara Marçal, Rômulo. É de uma riqueza, assim, você vai pegar a lista e você vai ver. É de uma riqueza, assim, absurda. Os meninos do Maria Esmeralda, que tem 20 anos de idade, olha, que legal. são geniais. Assim, Nuno Ramos. Nuno fez músicas também pra gente. É incrível. O Felipe, a Avenida Paulista, acho que é uma das únicas, talvez a única em São Paulo, que tem muitos pontos fortes, turísticos Culturais, ou não, culturais, né? Culturais. Você até citou alguns aqui, né? Mas o cenário, ele basicamente é o Conjunto Nacional? Ele é uma interpretação do Conjunto Nacional da Daniela Thomas e do Felipe Tassara. É uma espécie de uma... É como se eles batessem o olho no Conjunto Nacional e desenhassem rapidamente, assim. Mas, assim, eu confesso que quando eu passo agora desde que a gente montou esse cenário, eu passo pelo Conjunto Nacional, às vezes eu estou, assim, meio desacordado, assim, meio pensando em outra coisa, e eu viro, eu levo um susto. Depois de ver o cenário, eu levo um susto. Eu falo, nossa, o cenário está ali, isso aqui enorme, né? São vários andares. E aquele local é muito interessante, porque aquele local era no início de 3 andares. Na Paulista ia ter 3 andares, o Buraco da Consolação, o passeio e o metrô, né? Isso nunca aconteceu por causa de questões estruturais e políticas. Mas o Conjunto Nacional tem essa força, né? Esse centro nervoso ali também do início da Paulista. E a avenida acaba sendo um microcosmo, não só de São Paulo, mas do Brasil, porque passam tantas pessoas, muito. E no domingo, principalmente, como você já elencou aqui. Sim, é impressionante. Além de ser uma das experiências democráticas mais impressionantes que eu conheço, em relação sempre com as suas falhas normais da democracia, é de uma diversidade, de uma quantidade de imagens, de sons. É um exercício sensorial mesmo. Muito rico. E esse título é muito bom, né? Da Consolação ao Paraíso. Parece que é um caminho para a redenção. Exatamente. Chegar... No começo eu fiquei preocupado, falando do paraíso à consolação não é bom, né? Não seria bom, né? Mas a numeração né? é essa, exatamente, né? Mas a gente resolveu então vir lá do buraco da consolação até o paraíso, E eu gosto desse título também porque ele tem um sabor de musical brasileiro de revista, sabe? Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso parece teatro de revista também. Eu acho interessante, assim. Quanto mais essas coisas, de alguma maneira, são também recontadas para o público de hoje. Eu fiquei muito impressionado com o ensaio de ontem, primeiro porque foi um ensaio de 4 horas e as pessoas ficaram aqui até o final, isso já me impressiona. Ótimo. Segundo, porque elas não mereciam isso, né? 4 horas sem intervalo, mas ficaram. E segundo, porque eu achei interessante, sabe o que eu achei interessante? Perceber que as pessoas se comunicam muito diretamente com alguns temas que estão no dia a dia delas, e elas investigam e tentam entender exatamente coisas que estavam no meu dia a dia ou no nosso dia a dia há muitos anos atrás. Então, assim, eu falei assim, puxa, o que era absolutamente corriqueiro para a gente, hoje é misterioso, né? Por que, por exemplo? Eu fico imaginando assim, como eu levei o meu filho Inácio na casa do Jorge Amado e ele olhou uma máquina de escrever. Né? Pra gente, uma máquina de escrever, o que é uma máquina de escrever? Quantas vezes você escreveu na máquina de escrever? Entendeu? E ele olhou uma máquina de escrever e ele perguntou, ele queria saber onde era o Enter, onde era o não sei o quê. E é um pouco isso, às vezes, o público também, sobre algumas coisas, porque o espetáculo ele atravessa vários tempos. Ele atravessa a década de 70, ele não conta uma história e não é cronológico, ele é cheio de metaversos mesmo, entendeu? Né? Ele é cheio de cortes no tempo e no espaço. Mas quando corta para coisas da década de 60, por exemplo, da dura década de 60, ou da década de 70, ou da década de 20, onde os nobres se reuniam no Trianon para olhar
o Bexiga, né? Lá de cima, o Bexiga. As pessoas falam assim, mas uma pessoa de cartola na Avenida Paulista, barulhos de cavalo na Avenida Paulista. Uhum. E aí eu gosto disso. Eu gosto quando o barulho de cavalo entra junto com o som de um carro, né, de hoje em dia, e como as pessoas investigam aquele tempo como se ele, de fato, nunca tivesse existido. Né? É muito interessante isso. Eu gosto dessa sensação de estranheza que existe em relação a um tempo que esteve aqui, às vezes aqui, muito próximo da gente, já causa estranhamento. Agora, quando você toca em outros assuntos, como lives, ou como qualquer coisa, ou como o isolamento que a gente tem hoje dentro dos nossos apartamentos, aí as pessoas rapidamente já se conectam se veem ali, né? Com o tempo. E é legal isso que você falou, a arquitetura da avenida, ela é uma história ao ar livre, né? Você tem desde o casarão na Casa das Rosas, dos anos 10, 20, ao MASP, que é os anos 60, a prédios 2000. Assim, né? Todas as cicatrizes estão ali, né? Cicatrizes duras, né? Sim. Ali, a Avenida Paulista, toda a região do centro até a Avenida Paulista é isso, né? Terra indígena, terra construída com o suor e a escravidão, né? E né, essa era do café está aqui. Você consegue ainda ver esses resquícios disso, mas as pessoas não entendem, elas acham que casa é o Macmill, né? Exatamente. O que é a casa? É o Macmill, não é uma casa, né? Mas o tempo está ali, o tempo do que era antes. Né? O vão do MASP, por exemplo, até onde eu sei, eu posso estar aqui, que alguém me corrija, por favor, até onde eu sei é uma exigência contratual para que aquela vista não se perdesse. Né? E a Lina faz esse famoso vão do MASP. Maravilhoso, né? É isso. Muito bom. Obrigado. É bom uma pessoa que conhece você há 20 e tantos anos, né?